Hoje eu quero desenhar um rostinho um pouco mais feminino. Eu escolhi essa aqui principalmente por causa disso. Essa napa angelical. Eu quero entender um pouquinho essa estrutura aqui do nariz dela. Eu acho o nariz grande assim muito elegante. Eu acho que bem utilizado fica muito bonito em alguns personagens. E vamos falar um pouquinho também sobre o que define esse arquétipo mais feminino pro rosto, né? Muita gente já sabe do corpo, que é um corpo mais quadradão, expressa um arquétipo mais masculino, e um corpo um pouco mais em formato de ampulheta, né? Um corpo mais triangular, expressa um arquétipo um pouco mais feminino. Mas como é que a gente aplica isso no rosto? No rosto, que cria uma aparência, um arquétipo um pouco mais feminino, é mais uma questão de proporção. Moças tendem a ter queixos menores, um rosto mais fino em geral, até mesmo quando o rosto é mais quadradão, ele tende a ser mais fino. Por exemplo, um rosto masculino quadradão vai ser algo assim. Um rosto feminino quadradão vai ser algo mais assim. Ele tende a ter uma estrutura geral mais fina. Queixos menores, mandíbula menor, o nariz em geral menor, proporcionalmente falando. Um cara que tem um tipo de nariz como esse, ele vai ter um nariz maior, ocupando um espaço maior. Olhos mais arredondados e geralmente um pouco maiores, mas isso não é regra. Você pode ter olhos um pouco mais afiados e olhos menores também, por exemplo. Mas principalmente, uma coisa que ajuda muito a passar o arquétipo feminino, tá aqui, ó, volume nos cílios. Isso contribui muito, tá? Então é isso que a gente vai manter em mente. Para desenhar rostos mais femininos, anota aqui para ficar contigo, ó. Queixos menores, mandíbula fina, narizes menores, olhos arredondados, olhos maiores e volume nos cílios. Imagine isso aqui como uma checklist. Você pode procurar todos esses aspectos e decidir alguns que você quer remover, talvez, ou alguns que você quer deixar mais exagerados, mas no geral é isso aqui. Esses são os aspectos que ajudam a criar um rosto um pouquinho mais feminino. Enfim, tendo isso em mente, inclusive eu trouxe até aqui um rosto que é feminino, que conta com vários aspectos femininos, mas tem que é um pouquinho mais masculinizado nela por causa disso aqui, ó. Queixão largo. E isso contribuiu para ela ter uma aparência um pouco mais masculinizada, um pouco mais bruta, sabe? Mesmo ela tendo nariz pequeno, cílios bem volumosos, a boca aqui bem carnuda também. E boca, eu não falei da boca porque eu percebi, pelo menos é o que eu tenho pra mim, que não muda tanto o volume da boca. Se você faz uma boca mais fina, uma boca mais carnuda, continua dando aquele aspecto maior de feminilidade. Pelo menos eu percebo assim. Talvez uma coisa que ajude bastante na boca seja a divisão do meio aqui, ó, essa região. Eu acho que quando a gente brinca bastante com essas curvas, isso ajuda a passar um arquétipo um pouco mais feminino. E numa nota aqui que não tem nada a ver com o que eu tô falando, duas coisinhas. Primeiro, olha como a manipulação de proporções acontece aqui. Olha a altura da sobrancelha em relação à altura da orelha. Lembra que eu falei que isso pode variar pra mais ou pra menos? Aqui tá, tipo, muito pra mais. Então eu achei interessante pontuar isso aqui. Não existem regras, existem direções que a gente pode quebrar sempre que quiser. E segundo, até mesmo profissionais, que é esse aqui eu esqueci de citar, né? Nossa referência de hoje é o Esben Lash. Até mesmo profissionais erram. Olha onde tá essa orelha. Isso aqui anatomicamente não faz sentido nenhum, nem em questão de tridimensionalidade. Fica menos bom o desenho por causa disso? Nem um pouco. Ainda tá uma maravilha. Enfim, só queria trazer isso aqui antes de começar. Vamos praticar. Vamos começar aqui blocando um volume geral, né? Eu gosto normalmente de traçar aqui a altura mais ou menos da sobrancelha e começar a procurar o volume do rosto. Essa personagem ela tem uma maçã do rosto mais pra fora assim, então eu vou adicionar isso aqui, rostinho mais arredondado e bem largo até, e aí depois eu vou ajustando esses volumes de acordo com o que eu achar mais apropriado. Essa região eu vou cobrir com só uma enganaçãozinha, que eu gostei desse negocinho que ele adicionou aqui, eu nem sei o que é isso, mas é um ornamento pro cabelo dela, eu acho, que ficou muito interessante. Eu vou só preencher aqui um volume e deixar ele aqui. Isso já me ajuda também a começar a encontrar melhor os volumes do rosto. A orelha vai entrar mais ou menos aqui. Vamos deixar ela blocada. O pescocinho tá bem aqui pra trás. Tá, eu acho que esse rosto tá um pouco inclinado pra frente. Eu vou trazer ele mais pra cá. A altura do nariz tá mais ou menos na base aqui da orelha. Nessa referência. Então vamos deixar aqui a base do nariz blocada. Acho que ela ainda vem um pouquinho mais pro meio do rosto. Aqui. Fica mais alinhado. E aqui eu vou começar. Eu gosto de começar a desenhar normalmente pelo nariz, principalmente aqui por essa ponte. No caso desse desenho do Esben, essa ponte tá bem alta. Os olhos estão bem mais abaixo. Acho isso interessante, porque geralmente a gente alinha os olhos aqui com essa ponte. Mas no caso dele, os olhos estão um pouquinho mais aqui para baixo. Começar aqui a já procurar esse
esse volume do nariz. Acho que ele ainda é um pouquinho mais baixo do que isso. Vou cortar aqui a diferença do lado de lá pro lado de cá. Basicamente eu dividi o nariz no meio aqui. Aqui eu vou procurar a posição da sobrancelha. As sobrancelhas dela estão bem altas. Então vou estar blocando aqui um pouquinho. Essa sobrancelha ela tá alinhada um pouquinho aqui com o final do nariz. Tá no lugar certo, eu acho. De começo aqui é só blocagem, só localização dos elementos. Não vai ter muito detalhe, não vai ter muita coisinha aqui acontecendo não. É uma sobrancelha um pouco mais arredondada nesse final aqui. Vou manter um pouquinho disso. Esses ornamentos capilares da personagem dele, eles estão mais altos, principalmente nessa região aqui. Vamos subir. Assim eu acho que tá bom. Sabe o que é que tá fora do lugar? Essa sobrancelha aqui, ela tá um pouquinho alta demais em comparação com a irmã dela. Eu acho que talvez ela tá um pouco inclinada. Deixar ela mais retinha nessa região aqui. Novamente trazer aquela base arredondada. Aqui eu vou só traçar mais ou menos a altura do cabelo. O cabelo entra aqui nesse ornamento. Vamos deixar só uma texturinha aqui só pra enganar. Pra gente conseguir diferenciar o que é esse troço na cabeça dela. Cara, eu achei esse negócio muito incrível, mas eu não sei o que é isso. Esse troço na cabeça dela, pra gente poder diferenciar ele do cabelo. Talvez eu pinte um pouquinho o cabelo também. Isso deve ajudar a separar. Aqui a gente vai procurar a testa. E aí, no desenho do Esme tem uma transição bem suave da testa pro volume aqui dos olhos. Novamente, suavidade aqui dos olhos pra maçã do rosto. Aqui agora eu vou procurar um pouquinho a altura dos olhos. Os olhos estão... Aliás, eu vou acentuar um pouquinho essa curva do nariz, que eu percebi na referência que ela tá um pouquinho mais exagerada, por assim dizer. E aqui eu vou procurar a altura dos olhos. Ele tá mais ou menos aqui assim. São olhos bem baixos. O cílio ele vai ultrapassar um pouco a sobrancelha, mas o olho vai acabar aqui mais ou menos onde a sobrancelha acaba. A pálpebra... essa pálpebra ela vai abaixando aqui. Encontrar agora o formato do olho, né? Que é algo bem importante. Se você encontra o formato, você encontra o olho. Facilita muito o trabalho. Quando você trabalha com a forma correta desde o começo. O problema é achar a forma. Esse é o problema. Não sei se eu gosto. Acho que eu tô errando aqui nesse finalzinho do cílio. Talvez se eu começar com a parte de baixo e ligar a parte de cima. Acho que deu uma melhorada. Aqui tem um vão, né? Um volumezinho. Eu acho que os olhos dela ainda são... eu consigo fazer isso. Os olhos são mais finos, então eu vou só deixar o cílio mais largo pra parte de dentro, que assim a gente não precisa remodelar tudo. E aí eu adiciono aqui a íris. Ela ainda é um pouquinho mais pro lado de lá. Tem um espaço em branco aqui dentro do olho. Ela não tem muita marca de expressão, né? Ela tem um rosto bem liso, então vou ter que inventar algumas aqui pra adaptar pro jeito que eu gosto. E aqui eu já vou procurar o outro olho, seguindo esse como referência. Eu vou pegar essa altura aqui e vou encontrar mais ou menos a altura do outro olho. Vai estar mais ou menos aqui, na parte de baixo mais ou menos aqui. E aqui eu já começar a procurar onde é que ele vai fechando. E geralmente para encontrar o formato do olho do outro lado é bem difícil, é bem trabalhoso, porque a gente tem que imaginar o formato tridimensional. Que curva que tá acontecendo aqui pra gente poder reproduzir desse lado. Então não é só uma questão de altura do olho, é também uma questão do formato que ele tá apresentando. Mas duas coisas que ajudam são, primeiro, reproduzir essa curvinha que eu marquei aqui, essa curvinha, imaginar como ela seria do outro lado, e a altura da pálpebra, por incrível que pareça. Se você focar mais nisso, você consegue acertar bastante. Então vou blocar um pouquinho aqui, só que vai ser sombra. E aqui eu já vou deixar um cílio mais marcado. Só deixar uma marquinha de cílio aqui. Acho interessante deixar assim. Vamos pro que eu realmente quero focar, que é o nariz. Acho que eu vou subir um pouquinho essa sobrancelha, porque eu tô vendo uma ponte muito mais extensa no nariz da referência. Essa região aqui, ó. Eita. Essa região tá bem mais longa. E aqui a gente transiciona. Vamos agora trabalhar essa base aqui do nariz, né? Tentar apagar só um pouquinho aqui, de uma forma bem suave. E novamente, como eu fiz da outra vez desenhando o rosto, eu separei aqui essa região do nariz na parte de cima e na parte de baixo. Na parte de cima é isso aqui, só que como é um volume que está seguindo a estrutura do nariz em geral, a gente juntou isso tudo. Porque geralmente vai ter uma diferença entre essa parte do nariz e o volume mais superior aqui. Nesse caso é tudo um só, praticamente. Então a gente mantém isso aqui. Para trabalhar a região das narinas, eu gosto de pensar geralmente primeiro nessa divisão aqui de baixo. Eu tento encontrar isso aqui primeiro.
E depois eu vou encaixando as asas do nariz. Então se eu encontro isso aqui, se eu tô feliz com isso aqui, eu já tô menos preocupado com o resto. Aqui eu já vou apagando, tirando um pouquinho de excesso e procurando a narina. A narina ela é meio curvada assim pra dentro. Ela tem um formato assim, ó. Então é isso que eu vou estar procurando aqui. Ela é um pouquinho arredondada aqui, curva, mais ou menos assim. Isso é outra coisa pra gente prestar bastante atenção, tá? O volume da narina, ele vai comunicar bastante da aparência do nariz em geral. Se a gente faz uma narina bem grande, bem expressiva, muda um pouco a cara do nariz. Aqui a gente tem essa asa saindo aqui de baixo. Ela acaba mais ou menos aqui assim. Quando a gente marca isso aqui, ó, dá uma acentuação de expressão. Então é interessante fazer essa asa meio fantasma, onde a gente não preenche essa parte aqui. A narina do outro lado, parte dela vai estar sobreposta, né? Por causa do nariz aqui que vai estar na frente. Então a gente só vai ver essa metadinha do lado de fora. E aqui eu marco a asa nova. Pô, acho que tem um volumezinho aqui, bem sutil. Em vez de ser reto, tem uma pequena mudança aqui assim. Só que eu acho que faltou espaço embaixo. Acho que eu tô errando o formato do rosto. Eu vou tentar procurar aqui um pouquinho mais esse formato do rosto na parte de baixo. Acho que ela tem um queixo um pouquinho mais arredondado. A maçã do rosto tá acabando mais ou menos aqui, ó, um pouquinho abaixo do nariz. Então vou deixar isso aqui marcado. Ela acaba um pouquinho pra fora do olho, aqui assim. Então isso aqui é uma marcação correta. E aqui eu vou procurar esse volume. E daqui eu vou puxar a bochecha. Eu acho que ainda tá muito pequeno. Eu vou descobrir quando adicionar a boca. Eu já deveria ter adicionado, pra ser sincero. Vamos só fechar isso aqui. E eu adiciono a boca e consigo encontrar todo o resto. Vamos procurar a boca. Essa boca, ela... O final do lado de lá tá alinhado aqui com os olhos. Tem uma curvinha assim. E o final do lado de cá tá alinhado com esse começo aqui do olho. Mais ou menos. A altura... Vou medir a altura na diagonal aqui do nariz. E na referência tá mais alto. Então vou subir um pouquinho essa boca. E passar só um pouquinho pra cá esse traço. E aqui eu vou começar a traçar os volumes. O volume do meio da boca, eu já fiz um vídeo explicando, né, a estrutura da boca. Esse volume aqui do meio, ó, ele segue geralmente o meio do nariz também. Imagina aqui que esse meio do nariz vai curvar aqui, né? Porque a boca tem essa curvatura natural. E aí ele vai descer pra cá, ó. Daqui eu vou subir, fechar a boca pra cá. Acho que não é assim. Faz a mesma coisa do outro lado. Aqui a gente vai ter uma pequena curvinha que é do lábio inferior que tá cobrindo essa região aqui. Isso já é um indicativo de onde é que a gente vai encaixar o lábio inferior. Eu não gosto muito de marcar a boca, não. Eu acho que ela fecha um pouquinho mais pra cá e isso aqui tudo é mais região de sombra do que a boca. E aqui eu vou procurar o lábio inferior. Vamos começar pelo volume de baixo. A boca tá fazendo um bico estranho, né? Eu acho que eu exagerei nessa curvinha daqui. Vou deixar ela um pouquinho mais suave. Acho que isso colabora um pouquinho. Tá, isso aqui vai me ajudar a encontrar melhor o volume do rosto. Isso aqui, ó, pode ser um pouquinho mais pra frente. Novamente acaba um pouquinho abaixo do nariz, né? Rapaz, eu acho que eu fiz o nariz um pouco grande demais. Na verdade, um pouco longo. Então eu vou apagar um pouquinho aqui, subir esse nariz. Mas eu acho que assim não fica longo o suficiente. Aí eu tenho um problema, peraí. Ele é um pouquinho mais fino também. Então o que eu vou fazer? Eu vou afinar um pouco o nariz e eu vou descer um pouco a boca, que eu acho que aí eu consigo acertar um pouco melhor a proporção. Afinar um pouco o nariz. Eu acho que eu afinei demais. E eu vou descer a boca. Não, a boca fica por aqui mesmo. Acho que a boca tá só um pouco larga demais em comparação com a referência. Mas aqui eu já consigo encontrar, ó, melhor esses volumes. Eu vou afinar a boca. Na verdade, a parte superior é ainda um pouquinho maior. Vou deixar essa parte meio borrada. Deixar só a indicação aqui de pra onde tá indo. Do lado de cá eu marco um pouquinho mais. Aqui a gente já tem uma indicação melhor. Essa maçã do rosto é um pouquinho mais larga. Vou fechar aqui a altura do queixo, é mais ou menos isso aqui. Então vou traçar aqui a altura do queixo. A dobrinha, essa mudança de ângulo, né, da mandíbula, ela tá um pouquinho acima disso aqui. Ela tá assim, mais ou menos aqui. Vou puxar essa orelha mais pro lado. Exagerar um pouquinho aqui no volume da maçã e fazer a transição da maçã pro rosto. Eu acho que eu gosto mais assim. Tá, vamos trabalhar um pouquinho melhor esses olhos. Eu acho que eu não gostei de como eu bloqueei esses cílios. Quero deixar eles um pouquinho mais soltos. Isso aqui sempre vai dar trabalho, é incrível. Eu gosto assim. Tá,
fazer a mesma coisa aqui do outro lado, mais ou menos a mesma coisa. Eu queria ter esse aspecto um pouquinho mais de pintura misturada no desenho, igual o Esben. Isso é algo que eu gosto muito nele. Ele unifica o desenho e a pintura de um jeito, cara, que é... Nossa senhora. Que homem bom. E uma coisa que tem aqui no desenho dele é um pontinho branco. Pra expressar um pouquinho mais do brilho do olho, né? Então, acho que eu exagerei nisso aqui. Não era pra eu ter feito assim, não. Vamos voltar, vamos voltar. Esse aqui eu acho que eu mantenho desse jeito. Até aqui. E aqui eu adiciono um pontinho. Desse lado, eu vou tentar fazer uma transição. Coloquei aqui um pouquinho de linha para dar uma escurecida de leve. E depois eu vou colocar mais uma camada de linha, só que mais alto, para dar uma escurecida maior. E eu vou fazendo isso, ó, subindo um pouquinho, colocando mais linhas, subindo um pouquinho, colocando mais linhas, porque assim de longe eu crio uma transição de escuro para claro. E aqui eu adiciono aquele pontinho. Vamos na sobrancelha agora. Acho que ela tem uma leve curva para baixo aqui. Eu gosto assim. Nariz. Acho que eu dou uma afinada. Afinada não, mas deixa ele um pouquinho mais reto aqui. E aí eu boto aquele pequeno volume que tem na referência. Eu gosto assim também. Eu ainda não tô gostando dessa boca. Talvez se eu descer um pouquinho mais aqui. Olha. Não tá ruim. Só não tá bom. Acho que adicionar um pouquinho de peso de linha vai ajudar. Aqui assim também. Tá, vou manter assim. Botar uma sombrinha do lado de lá. Tá, por mim aqui eu acho que eu já peguei mais ou menos o que eu queria. Eu queria um pouquinho dessa estrutura do nariz. Talvez... eu tinha que arrumar um jeito de deixar esse brush mais leve quando eu preciso dele mais leve. Eu queria botar uma marca aqui, só que é muito sensível à pressão. Enfim. Esse é o estudo de hoje. Até o próximo.